Olá, meus amores! Nessa nossa segunda unidade de História, nós iniciaremos o conteúdo Cidades do Presente e Cidades do Passado. Então, vamos ver um pouquinho do conceito do que é cidade. Um dos conceitos de cidade que a gente pode utilizar, gente, é que é uma área com a grande aglomeração de pessoas em que vão existir zonas residenciais, zonas comerciais, zonas industriais. E a maioria das pessoas hoje vivem em cidades. E as cidades atuais, elas têm características como grande concentração de pessoas. Devido a isso, vai existir um grande número de serviços para atender essa população, como escolas, hospitais, postos policiais, lojas comerciais. E vão existir também nas cidades uma prefeitura, que é a sede do governo do município. Então, as cidades elas foram surgindo. Umas surgiram antes, outras surgiram depois, como nas imagens que vocês estão vendo aí, de Salvador e Porto Alegre. Salvador, gente, ela tem mais de 470 anos. Já Porto Alegre tem mais de 245 anos. Mas como será que surgiu a cidade? Lembra que a gente estudou lá na primeira unidade que no início da existência humana, os povos eles eram nômades? Ou seja, eles não tinham moradia fixa. Eles viviam da caça e da pesca. Então, eles viviam de lugar em lugar, procurando aquele local que lhe oferecesse melhores condições de vida, que lhe oferecesse um animal para ele poder caçar, por exemplo, se alimentar. Mas com a descoberta da agricultura, os povos passaram a viver de forma sedentária, ou seja, passaram a ter moradia fixa, porque eles passaram a produzir o próprio alimento. Então, foi a partir daí que surgiram as primeiras cidades. Então, entre as cidades mais antigas do mundo, gente, estão as cidades da Mesopotâmia. Elas são consideradas o berço da civilização. De lá surgiram descobertas importantes, gente, como a da primeira escrita, a escrita cuneiforme, inventada pelos sumérios. Era uma espécie de escrita feita em tijolos de argila, em que eles utilizavam objetos pontiagudos para escrever. Então, Mesopotâmia é o nome dado a uma comprida faixa de terra cortada por dois grandes rios, os rios Tigre e o Eufrates. O que contribuiu muito para o surgimento das cidades nessa região da Mesopotâmia foram as cheias e vazantes dos rios Tigre e Eufrates, que fertilizavam a terra. Quando as águas desses rios baixavam, no solo ficava humus, que era um fertilizante, formado por restos de animais e restos vegetais em decomposição. Então, mesmo o clima quente e seco, gente, da Mesopotâmia, durante a maior parte do tempo, o povo sumério, que foi o primeiro povo a viver de forma sedentária na região, eles souberam utilizar as águas dos rios Tigre e Eufrates para praticar agricultura. Eles criaram, gente, técnicas para poder controlar as águas dos rios. Eles construíram, por exemplo, barragens para evitar que os rios escoassem muito durante os períodos de cheia, gente. Construíram também reservatórios de água e canais de irrigação. Então, com isso, houve um bom desenvolvimento da agricultura e do pastoreio lá na região, o que contribuiu para o aumento da produção de alimentos. Consequentemente, também houve um aumento da população e assim foram surgindo as cidades. Então, os povos sumérios, eles fundaram importantes cidades lá da Mesopotâmia, como a gente pode ver aí no mapa. A cidade de Ur, a cidade de Uruk, a cidade de Lagash. Então, agora nós vamos ver algumas características das cidades mesopotâmicas. Por exemplo, nas cidades mesopotâmicas, pessoal, não existia essa separação, essa divisão entre área urbana e área rural. Não existia como existe nos dias de hoje, não. Nas cidades existiam elementos urbanos, como postes, como templos, como ruas, mas também existiam elementos de área rural, como pomar, como hortas. As cidades mesopotâmicas elas eram consideradas cidades-estados, porque elas eram independentes entre si. Cada uma tinha seu próprio rei, que era quem governava. Então, os templos religiosos eles eram administrados pelos sacerdotes, possuíam residências, armazéns, oficinas. Aí vocês estão vendo a imagem do zigurate, gente. Zigurate
é um monumento religioso característico da Mesopotâmia. Por quê? Os sumérios, eles acreditavam, pessoal, que os deuses eram os donos das terras. Então, eles construíam esses zigurates para homenagear os deuses. Então, diante da formação dessas primeiras cidades, pessoal, foram surgindo também atividades presentes nas cidades atuais, como a economia, como o comércio, como a organização do poder, a organização do trabalho. Então, que é o que vocês irão ver na próxima aula de História, continuando sobre esse assunto. Abram agora aí, gente, o livro de vocês na página 49 para a gente fazer essa atividade. Então, aí vocês estão vendo um poema chamado Minha Cidade. Vamos lá ler junto esse poema? Eu moro em uma cidade, onde se ouve as folhas no chão, onde existe tranquilidade, se é outono ou se é verão. Aconchegante e pacata, posso brincar na rua, onde ouço o cantar dos pássaros ao clarear da lua. Aqui existe famoso festejo, que atrai gente de todo lugar. A festa do padroeiro, todos vão comemorar. Então vejam aí, na primeira questão ela diz assim: quais adjetivos a autora dos versos usa para falar da cidade dela, gente? Quais palavras ela utiliza para caracterizar a cidade dela? Vamos lá. Aí, por exemplo, gente, no quinto verso, ela fala assim: aconchegante e pacata. Então, poderiam ser as características da cidade dela? Poderiam, não poderiam, não? Então, quem respondeu aconchegante e pacata acertou. Então, ela utiliza esses adjetivos para caracterizar a cidade. Na segunda questão, ela diz assim: com base na leitura dos versos, pode-se concluir que a cidade da autora é grande ou pequena? E por quê? Então, diante da leitura dos versos aí, o que é que vocês acham? Que a cidade da autora, ela é grande ou pequena? Então, vamos lá. Quando ela utiliza aí, por exemplo, o termo pacata, o termo pacata para vocês lembra uma cidade grande ou uma cidade pequena, gente? Pacata se refere a uma coisa tranquila. Então, se ela diz pacata, gente, vocês acham que é uma cidade grande ou uma cidade pequena? Então, vamos lá. É uma cidade pequena. Quando ela utiliza o termo pacata, ela quer dizer que é uma cidade calma, pessoal. Diferente das cidades grandes, que são geralmente bastante agitadas. Certo, gente? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de história de hoje, certo? Na próxima aula de história, vocês continuarão estudando sobre esses povos antigos, certo, pessoal? E estou muito orgulhosa de vocês. Parabéns pela dedicação. Um beijo, até a nossa próxima videoaula.